queridos alunos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês já visitaram a nossa sala? Participaram dos fóruns? Eu e o tutor de vocês estamos à disposição para auxiliá-los no que precisarem, ok? Na aula passada, estudando sobre alguns documentos e leis importantíssimos do processo de educação e reconhecimento social das comunidades surdas. Percebemos que todas as leis são resultados da luta das comunidades surdas pelos seus direitos. Vamos relembrar um pouco do que estudamos? Um importante avanço sobre o processo de inclusão veio com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990. Uma vez que ela trouxe importantes debates sobre a educação inclusiva e o direito de todos à educação regular. Outro importante movimento foi a Conferência de Salamanca, de 1994. Ela influenciou positivamente a educação dos surdos, pois reconhecia a importância da educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Já no ano de 2001, outro documento internacional causou impactos positivos no processo educacional inclusivo brasileiro. A Declaração Internacional de Montreal, que defendia o acesso igualitário a todos à educação, saúde, cultura e lazer, reforçando a necessidade de uma sociedade inclusiva. Você consegue perceber a importância desses tratados para o processo de inclusão do surdo? Todas essas conferências internacionais influenciaram positivamente o processo de inclusão no país. Após a influência desses documentos nas políticas públicas brasileiras, a Lei de Diretrizes e Bases, Lei número 9394/96, trouxe novos conceitos e abordagens sobre a educação básica, que tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Já em 2001, o parecer número 17, de 3 de julho de 2001, do Conselho Nacional de Educação, apontou que os alunos com necessidades educacionais especiais devem ser, de fato, incluídos de forma que desenvolvam o potencial, sejam respeitados em suas diferenças e que tenham suas necessidades atendidas. Percebemos que, embora muito se falasse em educação inclusiva e do direito de todos, educação básica de qualidade, o surdo ainda estava envolvido neste processo, mas sem acesso à educação de qualidade, que valorizasse a sua diferença linguística. Em 24 de abril de 2002, foi promulgada a Lei número 10.436, que reconhecia a língua de sinais como segunda língua oficial do país. E, posteriormente, em 22 de dezembro de 2005, foi regulamentada pelo Decreto número 5626, devendo ser garantida ao surdo o direito à comunicação e educação na língua materna, Libras. O idioma foi implantado também nas disciplinas escolares e acadêmicas. Nas escolas, os educandos surdos passaram a ter direito a intérpretes em sala de aula, facilitando a comunicação entre aluno e professor. No capítulo 6 do Decreto número 5626, é prevista aos surdos a educação bilíngue, pautada nos seguintes requisitos. Inciso 1. Escolas e classes de educação bilíngues, abertas a alunos surdos e ouvintes,
com professores bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No inciso 2, escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes de diferentes áreas de conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como a presença de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa. Atualmente, a comunidade surda luta para se fazer valer o direito à escola bilíngue, que, de acordo com o artigo 22 do parágrafo 1º do decreto, descreve como aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução, utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo. A Libras permite o reconhecimento por meio legal da cultura, comunicação e de expressão das comunidades surdas do país, além de garantir ao surdo acesso à educação, à cultura e ao lazer, assegurando-lhe os seus direitos e a presença do profissional intérprete. A lei contempla também o ensino da língua de sinais no curso da área de educação especial, fonoaudiologia e magistério, optativa para o aluno e obrigatória para a instituição educativa. Agora, falaremos um pouco sobre os princípios básicos para a democratização da escolaridade dos surdos. A construção de uma educação escolar democrática para os indivíduos surdos não se concretizará se não fizer parte integrante dos processos de democratização da escola em geral, no sentido da construção de uma educação verdadeiramente inclusiva, que possibilitem a todos os alunos a sua formação integral do exercício da cidadania. Nesse sentido, tendo em vista as condições do atual momento histórico, porque passa a sociedade brasileira tornar-se imprescindível a ampliação efetiva, por parte dos sistemas de ensino, do acesso e permanência qualificada de toda e qualquer criança surda em idade escolar, e que se concretiza mediante a Lei 10.436 de 2002, o Decreto 5626 de 2005 e também a LDB 9394 de 1996. A garantia de oferta de ensino fundamental completo, do 1º ao 9º ano, conforme pregoniza a LDB. A inclusão da Libras como disciplina curricular. Difusão da Libras em serviços públicos. A formação de professores de Libras e do instrutor de Libras. Oferta de serviços de apoio que garantam a sua escolarização com qualidade, independente do tipo de escola que lhes for oferecido. E a garantia de oportunidades efetivas de construção de relações sociais significativas entre os membros das comunidades de surdos, historicamente construídos, bem como do meio social em geral, na perspectiva da modificação de atitudes discriminatórias, da criação de comunidades acolhedoras e do desenvolvimento de uma sociedade realmente inclusiva. Aos responsáveis pela implementação das políticas, aos profissionais da educação e aos estudiosos e pesquisadores da educação inclusivista, cabe o importante papel de colocar de lado as disputas internas que tanto têm marcado essa área e que mais se afiguram como disputas de poder e de saber, contribuir dentro do seu âmbito de ação para a crescente implementação dessa escola. Em termos práticos,
e governamentais, a proposta bilíngue implica na reformulação de políticas educacionais e de implementação de projetos educacionais imprescindíveis no acesso à educação básica. A educação bilíngue vai além da presença do intérprete na sala de aula inclusiva. Ela não se limita a um sistema que impõe ao surdo o ensino de uma língua oral, enquanto a sua língua materna é visual espacial. O papel da escola na educação dos surdos não está apenas no alfabetizar, mas na oferta de condições para que se tornem leitores e escritores plenos e não apenas decodificadores e codificadores dos símbolos gráficos. Como introduzi na aula anterior, daremos continuidade aqui nos estudos sobre o profissional intérprete de Libras e a regulamentação da profissão. Percebemos que a política de inclusão social é fomentada numa conjuntura de afirmação dos direitos à acessibilidade, a respeito, à diversidade e à igualdade de oportunidades. Entre os instrumentos legais para garantir a inclusão social, temos a Lei de Acessibilidade, número 10.098 de 2000. A Lei do Plano Nacional de Educação, número 10.172 de 2001. E o Decreto 5626 de 2005, que regulamenta a Lei 10.436 de 2002, que dispõe sobre o reconhecimento da língua brasileira de sinais da pessoa surda e seu direito de comunicar-se em Libras. Percebemos que a legislação representou um passo fundamental no processo de reconhecimento e formação do profissional intérprete de língua de sinais, bem como sua inserção oficial no mercado de trabalho. Antes de respaldo legal, o intérprete já era uma figura presente na comunidade surda, estabelecendo a comunicação entre a língua portuguesa e a Libras. Seu envolvimento com a comunidade surda levava à prática do trabalho voluntariado, assistindo o surdo no dia a dia, quando necessária a interlocução. Adquiriu o conhecimento da língua através do convívio. Um importante instrumento legal de garantia aos direitos do surdo é o Decreto 5626. Dispõe sobre o profissional intérprete e sua inserção no mercado de trabalho e prevê o reconhecimento, admissão como intérprete de Libras em nível médio e em nível superior, além de outras instituições onde existia a necessidade da interlocução em Libras, ainda que não tenha formação específica, enquanto se estrutura a formação de tradutor-intérprete. Você conhece o Código de Ética do Intérprete de Libras? Sabe para que ele serve? O Código de Ética é o instrumento que orienta o profissional intérprete na sua atuação. A sua existência justifica-se a partir do tipo de relação que o intérprete estabelece com as partes envolvidas na interação. O intérprete está para intermediar um processo interativo que envolve determinadas intenções conversacionais e discursivas. Nessas interações, o intérprete tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Assim, ética deve estar na essência desse profissional. A seguir, é descrito o Código de Ética, que é parte integrante do regimento interno do Departamento Nacional de Intérpretes, a FENEIS. Consulte o material de apoio. Nele, disponibilizarei
para você todos os documentos citados na aula. Tudo bem? Falaremos um pouco sobre a Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras. De acordo com a lei, o tradutor e intérprete de Libras deverá ter a capacidade de efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio da Libras, para a língua oral e vice-versa. Além disso, poderá interpretar a língua portuguesa em atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, como forma de viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. O tradutor e intérprete de Libras também poderá atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades fins das instituições de ensino e repartições públicas e prestar serviços em depoimentos, em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa. A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional, reconhecidos pelo sistema, que os credenciou por cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretaria de Educação. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ainda ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretaria de Educação. Falaremos um pouco mais sobre como a lei influenciou no ponto de vista educacional. Reitero a importância de vocês acessarem o material de apoio e lerem o documento na íntegra. Tudo bem? O artigo 6º, parágrafo 2 da Lei 12.319 se refere mais especificamente às competências do intérprete de sala de aula, nos 3 níveis de ensino, ainda limitando a interpretação, restringindo-a a viabilizar o acesso dos conteúdos curriculares. No artigo 6º, são atribuições do intérprete no exercício de suas competências. No inciso 2, interpretar em língua brasileira de sinais, língua portuguesa, as atividades pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, conforme enfatizado no artigo 7º do parágrafo 6, pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda, as lutas do povo surdo ecoam na sociedade ouvinte a partir da sensibilização sobre as diferenças. Portanto, observar as diferenças é necessário tanto pelo professor titular como pelo intérprete educacional, uma vez que é necessário uma parceria entre os dois profissionais. O intérprete educacional
é o mediador da aprendizagem ao interpretar a fala do professor e traduzir os conteúdos apresentados nos livros para a língua de sinais usadas pelos alunos surdos. Então, queridos alunos, estamos quase chegando ao fim da nossa aula e gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vocês conseguem perceber que todas essas leis que estudamos são reflexos de lutas do povo surdo para a valorização de seus direitos? Inicialmente, existia a proposta de educação especial. Depois, a educação inclusiva. E hoje, a luta pela educação bilíngue. Sabemos que o processo educacional inclusivo no Brasil ainda é recente e os avanços mais significativos ocorreram na última década. Mas acreditamos que a informação e pesquisas são importantíssimas como o avanço das políticas públicas e validação do direito. A inclusão é garantia das leis, está na expressão linguística e cultural em um processo histórico, que não se iniciou e nem terminará hoje. Na verdade, a inclusão não tem fim. Se é entendida dentro do enfoque dinâmico, processual e sistêmico. Até porque, na medida que o mundo se move, em seu curso histórico, as regras e convenções vão sendo revistas e modificadas. O aprimoramento das políticas públicas no campo social depende de que elas sejam submetidas a acompanhamento e avaliações sistêmicas. Caso contrário, a atuação poderá ficar restrita ao terreno de suposições que sujeitam as políticas à fragilidade e descontinuidade. As propostas educacionais direcionadas aos surdos objetiva o pleno desenvolvimento de suas capacidades. Percebemos que todos os documentos estudados são importantes para o reconhecimento dos surdos brasileiros, como a comunidade social e linguística. O processo educacional dos surdos passou por avanços bastante significativos, como a regulamentação da língua brasileira de sinais, a garantia dos direitos linguísticos, o acesso educacional e a sociedade na sua língua. Ressalto a vocês a importância de estudarem mais profundamente sobre as leis e sobre o processo de inclusão, lembrando que vocês, como futuros profissionais, são agentes de mudanças e devem refletir sobre a surdez, as suas particularidades. É necessário estudar e ser multiplicador das ideologias e movimentos da comunidade surda. Finalizo deixando a vocês um poema de Fernando Sabino. De tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Percebemos que ainda há muito a se fazer e que, embora a lei esteja aí, há algum tempo ainda existem questões a serem revistas, a serem de fato postas em prática. É preciso ficar atento à educação dos surdos e à garantia dos seus direitos políticos e sociais, garantindo-lhe o direito à diferença. A inclusão não está atrelada apenas às escolas, mas deve estar em todos os ambientes da sociedade. É preciso sempre compreender as leis e o sujeito surdo na sua diferença linguística e cultural. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês.
Beijos e até a próxima.